Uma pequena mudança de consciência pode gerar uma grande mudança na sua vida. Eu sou a Camila, terapeuta integrativa, e esse é o meu podcast, Papo de Consciência. Sejam muito bem-vindos por aqui. Alguma vez você já parou para pensar sobre o que te incomoda? Você pode até acreditar que são as atitudes dos outros ou as situações que vivencia que estão te incomodando, mas a verdade é que os incômodos estão dentro de você. Por trás de todo incômodo existe uma necessidade que não está sendo atendida, ou um sentimento que não está sendo validado. E é sobre isso que nós falaremos no papo de hoje. Então fica comigo até o final. Eu já fui uma pessoa mal-humorada e reclamona. Como eu já disse por aqui antes, eu me irritava com tudo e com todos, porque eu não identificava o real motivo que estava por trás de toda essa irritação. Eu não reconhecia nem supria as minhas próprias necessidades, invalidando muitas vezes aquilo que eu sentia, por medo de desagradar aos outros. Eu vivia insatisfeita com o meu emprego, mas atribuía a culpa disso aos meus chefes ou às demandas de trabalho, ou a qualquer outro motivo que eu encontrasse para reclamar e justificar os meus incômodos externamente. A minha insatisfação era gerada porque eu me sentia obrigada a trabalhar num emprego que não atendia a minha necessidade de autonomia. E enquanto eu não identifiquei isso, nada mudou. Eu não conseguia perceber que podia viver de um jeito diferente, que eu tinha a opção de escolher um estilo de trabalho que atendesse à minha necessidade, porque eu estava presa naquele modo automático. Lembra do que falamos no primeiro episódio? Por estar nesse piloto automático, eu vivia me desagradando, não atendendo às minhas próprias necessidades, como a de ter mais autonomia na rotina e no trabalho, por exemplo. E essa era uma das razões para as minhas constantes reclamações. Ao reconhecer o que eu queria, eu percebi que não havia nada de errado com o meu emprego, nem com a empresa, nem com o chefe ou os colegas de trabalho. O que mais me incomodava era o horário fixo, que não estava atendendo uma necessidade minha, e por isso me gerava tanta insatisfação. A partir dessa percepção, eu escolhi de forma consciente mudar de carreira, optando por um trabalho que me permitisse mais autonomia. E isso, por si só, mudou muito o meu humor e também diminuiu as minhas reclamações, por me trazer a satisfação que antes não estava sendo atendida. Naquela época, a minha atenção estava totalmente voltada para fora. Tudo girava em torno do quanto eu iria chatear ou desagradar os outros. Por acreditar que eu não tinha escolha, eu só reclamava e criticava as condições que eu mesma me impunha. Eu ignorava o que eu queria e não considerava o que eu precisava em cada decisão que eu tomava. Simplesmente eu esquecia de mim. Todos temos necessidades a serem atendidas, e se não as reconhecemos nem suprimos, nos sentimos insatisfeitos e incomodados, acreditando que são os outros que precisam fazer isso por nós. Se você não reconhece nem atende sua necessidade de descanso, por exemplo, vai se sentir incomodado e irá projetar essa necessidade fora, passando a acreditar que são os outros que não te dão descanso, quando é você mesmo que não está se permitindo descansar. Da mesma forma, se não se dá a atenção e o autocuidado necessário quando está triste ou sente dor, vai cobrar que alguém faça isso por você. Percebe de onde vêm as suas insatisfações no trabalho, com o parceiro, com os amigos e até com a família? Se prestar bem atenção nos motivos que te levam a se irritar, reclamar ou a cobrar os outros, vai perceber que é você mesmo que não está validando nem suprindo alguma necessidade sua, e por isso se sente cada vez mais incomodado e irritado com as pessoas e situações à sua volta. O simples fato de você dizer sim quando quer dizer não, o medo de admitir o que quer e o que sente para não desagradar nem decepcionar os outros, ou mesmo por medo de perder o seu emprego, faz com que você invalide e desagrade a si mesmo. E são essas atitudes de descaso consigo mesmo que te incomodam. Você só não percebe isso. Quanto mais se invalida e se desconsidera, mais insatisfeito se sente com a vida.
Tudo começa em você. Então, se não atende uma necessidade quando ela surge, inevitavelmente ela vai se intensificar e será projetada no externo, através de pessoas e situações que a refletirão o tempo todo para você, até que consiga enxergar aquilo que está sendo jogado debaixo do tapete. Por trás de todo incômodo existe uma necessidade não atendida, mas pode existir também um sentimento que está sendo ignorado. Muitas vezes nos recusamos a admitir quando sentimos raiva, medo e outros sentimentos que consideramos ruins, como a inveja, por exemplo. Mas sentir tudo isso é normal e faz parte da condição humana. Por mais desagradável que seja assumir que temos determinados sentimentos, eles existem e continuarão existindo dentro de nós, e vão nos incomodar externamente até darmos atenção para eles. Quanto mais autoconsciente você se torna, mais fácil vai ficando esse processo de identificação da sombra projetada. Quanto mais você reconhece e resolve o que te incomoda internamente, menos o externo precisa te mostrar isso através das projeções. Não existe fórmula mágica, receita pronta, nem passo a passo para a solução dos problemas. Tudo que te incomoda só começa a se resolver quando você olha para dentro de si e passa a fazer o seu trabalho interno, trazendo consciência para aquilo que está sentindo e para as reais necessidades que não estão sendo atendidas, aceitando e integrando tudo aquilo que vinha negando e escondendo dentro de si mesmo. É isso que vai trazer as mudanças e os resultados na sua vida. Como eu já falei antes, as coisas só ficaram mais fáceis para mim quando comecei a me autoeducar e saí daquele papel da vítima. Eu escolhi entender as razões que me faziam pensar, sentir e me comportar de determinadas maneiras, ao invés de continuar me sentindo incomodada e atribuir a culpa disso a algum fator externo. Enquanto você acreditar que faz sua parte, que o problema persiste porque o outro não faz a dele, ou que uma situação é ruim e não a sua atitude diante dela que precisa mudar, só vai continuar repetindo esses ciclos negativos de problemas na sua vida. O ego ferido é mestre na arte do auto-engano e da autossabotagem. E é por isso que precisamos estar sempre atentos e dispostos a nos autoanalisar. É preciso orar e vigiar constantemente. O meu ego ferido me sabotou muitas vezes, tentando me convencer de que eu não precisava mais olhar para uma determinada questão, porque já tinha feito a minha parte em relação a isso. O ego sempre opta pelo menor esforço e tenta nos proteger, fazendo de tudo para evitar que acessemos as nossas dores internas, que são a real causa dos incômodos que sentimos. Mas tudo aquilo que negamos e jogamos debaixo do tapete, seja por medo ou por vergonha do que os outros vão pensar, não desaparece, apenas passa a fazer parte da nossa sombra e ficará se manifestando na nossa vida através dos incômodos e problemas constantes. Eu já indiquei aqui a leitura e os audiobooks sobre as feridas emocionais, mas vou deixar novamente os links na descrição desse episódio, junto com o link do documentário e mais alguns livros que explicam sobre a sombra e seus efeitos, para quem quiser conferir depois. Eu ainda falarei muito mais sobre esses assuntos por aqui, mas para finalizar por hoje, eu quero reforçar que você manter a crença de que são os outros que te irritam ou que são a causa de todos os seus incômodos e problemas só aumenta a intensidade das suas insatisfações e todos os desconfortos que elas te trazem. Eu não estou falando nada aqui para te assustar, apenas para te conscientizar de que a causa de tudo que se manifesta na sua vida está dentro de você. O que te incomoda precisa ser resolvido internamente primeiro. Querer resolver seus incômodos e seus problemas externamente é o mesmo que enxugar gelo, porque os resultados serão apenas temporários. É por isso que mudar de relacionamento ou de emprego sem ter aprendido a lição que eles te traziam não resolve nada. Apenas muda os personagens e os cenários, mas a história irá se repetir. Comigo, ela se repetiu inúmeras vezes, até eu parar de brigar com a vida e começar a resolver as minhas questões internas. E você? Já reparou quantas vezes vem sentindo os mesmos incômodos com pessoas e situações diferentes?
Só você pode identificar e suprir as necessidades que estão escondidas atrás do que te incomoda. Pense sobre isso. Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.